No livro do profeta estadista, profeta messiânico Isaías, o seu capítulo é de número 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Glória a Jesus. Nós viemos do Rio Grande do Sul, saímos de casa às 5 da manhã e viemos debaixo de uma unção poderosa. Eu creio que tem coisa forte para acontecer aqui essa noite. Eu estou bem acompanhada, estou com meu esposo, está lá no fundo, o gaúcho mais lindo do Rio Grande do Sul. Eu não falei para vocês olhar para ele não, quem mandou? Ele me acompanha em todas as minhas viagens e ainda faz faculdade ainda. Nossa vida é bem corrida, mas eu louvo a Deus pela vida dele que está aqui comigo essa noite. Isaías capítulo 32, versículo de número 9 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Levantai-vos, mulheres que está em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Versículo 10. Porque daqui 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó filhas que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Versículo 11, para encerrarmos a leitura. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivi-vos, ponde-vos nuas, cingi com panos de saco os vossos lombos. Olha para alguém, diga verdades que eu preciso ouvir. Fala para quem está do outro lado agora, diga verdades que Deus vai falar aqui. Deus seja louvado. Queridas, olha aqui para mim, por favor. Desde que foi me passada a responsabilidade de estar aqui com vocês, eu entrei em propósito de oração. Logo porque, quando eu vi o tema, verdades que mulheres precisam ouvir, eu disse, Jesus, a responsabilidade dobrou, triplicou. Porque verdade não é para qualquer um. Nem todo mundo gosta da verdade. Tem pessoas que preferem viver numa vida aparente de mentira, para não ouvir a verdade. Muitas vezes a verdade dói. A verdade é comparada na Bíblia como alguém que come ou toma ervas amargas. Faz muito mal ao gosto do paladar, mas logo depois elas são como remédios e são poderosas para curar, para tratar. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O texto que nós lemos revela-nos um período onde Israel estava completamente fora do centro da vontade de Deus. Os 66 capítulos ou compilações do livro de Isaías tem 2 temas. Isaías fala primeiro sobre juízo. Primeiro ele fala sobre a ira de Deus para com aqueles que conheciam a verdade, mas estavam andando no engano e na mentira. Deus disse, através do profeta Isaías, que Deus não aceitava uma vida de engano para o seu povo. E qual era o engano? Era a idolatria, era a apostasia, era o esfriamento, era caminhar após outros deuses, sabendo que aqueles deuses têm mão, mas não pode estender para ajudar e fazer nada por ninguém, tem olhos, mas não enxerga,
tem pé e não anda, tem boca e não fala. Isso é engano. E Deus está falando com um povo que conhecia o que era o Deus da verdade. E juízo é porque Deus estava dando a eles a oportunidade de se arrepender. Porque o Todo-Poderoso, em todos os seus fazeres e todas as suas obras, Ele não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Deus sempre se manifesta, trazendo para o povo a sua palavra de juízo, para que eles venham se arrepender. Porque o propósito de Deus é direcionar o homem para o centro da sua vontade. E vou te dizer mais, Deus não tem problema em ferir, porque o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que quebra, é o mesmo Deus que pode fazer de novo. O mesmo Deus que abre a sepultura e joga dentro, é poderoso para fazer voltar dela. Esse é o Deus da verdade. Só que Isaías não fala só de juízo. Isaías também fala concernente à salvação. Só que essa salvação não são para todos. Essa salvação é só para quem vai passar por uma espécie de funil espiritual. Porque a nação estava envolvida com os cananeus, as 7 nações distintas que compunha um povo pagão que adorava outros deuses e tinham atos pecaminosos diante dos olhos de Deus. E Israel fez aliança com esse povo. Israel estava tendo altares com esse povo. Então Deus está dizendo que depois do funil espiritual, Deus tiraria um segundo povo. E esse povo tem nome, chama remanescente. Um povo pequeno, mas um povo que quer a verdade. Um povo pequeno, mas um povo que tem compromisso. Um povo menor, mas um povo que anda com Deus. Um povo que tem intimidade com Deus. Só que o capítulo de número 32, Deus está direcionando as mulheres. A mensagem aqui não é para a nação, mas é para as mulheres que tinham o poder de virtude e haviam abandonado, entregado, estacionado, se esvaziado, a ponto de se acomodar com a situação. Então Deus usa o profeta para dizer: desperta, acorda. Quando a palavra desperta aparece aqui, o sentido é: não basta você ter olhos abertos, não basta você estar de corpo presente, você tem que estar preparada para ver e viver na sua vida o que Deus quer fazer. Desperta. Quando Deus direciona a mensagem do capítulo 32 para as mulheres, Deus está dizendo que conhece muito bem a história da mulher. Desde o jardim do Éden, a palavra irachia, que quer dizer mulher, porque é feminino de ishi, revela a mulher em um estado em que, por conta dela ter levado o marido ao pecado, a mulher era vista como uma tentadora, como uma mulher que não tinha valor nas suas atitudes. A mulher não era bem vista, a mulher não tinha crédito, a mulher era como uma escrava, ela não tinha direitos, ela não tinha escolha. Muitos casamentos eram arranjados, os pais escolhiam para as filhas com quem elas deveriam casar, ainda muito pequeninas. O pai fazia tudo para que quando ela chegasse à idade determinada pela família, ela então tivesse o matrimônio. A mulher, ela era inferiorizada, ela não tinha valor algum. Alguns sábios rabinos chegam ao extremo de dizer que a mulher não tinha alma e que era mais fácil rasgar a lei do que deixar uma mulher estudar a lei, do que deixar uma mulher ler a lei, do que deixar uma mulher ter contato com a lei. Um homem preso, um escravo, podia ler a lei no templo, e a mulher, visto que livre, não podia fazê-lo. Quando ela estava grávida, o marido dizia: tem que ser homem, porque se for mulher,
ele ficaria quase 1 ano sem olhar no rosto da sua esposa. Se fosse menino, ao nascimento ele faria uma grande festa. E logo no desmamamento, ele então chamaria todos os seus amigos, todos os seus parentes, mas a mulher sempre ficava de canto. A mulher não tinha vez, não se sabia seu nome, a mulher não podia entrar e sair de qualquer lugar. Existiam lugares que tinham placas: aqui mulher não entra. A mulher era alguém que não tinha valor. Mas a profecia de Joel 2 se cumpriu. Deus disse: encherei do meu espírito toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, vossos servos e as vossas servas. Deus estava tirando a mulher debaixo da inferioridade, do lugar em que ela não tinha vez, para colocar ela lado a lado com o homem. Não é acima e não é abaixo, é ao lado. Porque desde que Deus constituiu o casal, Deus constituiu a mulher da costela. Por isso ela é a disjuntora, aquela que está ao lado. Deus mostrou que a mulher tem potencial, que a mulher tem virtudes. E o que é virtude? É qualidade de ser, é qualidade de fazer bem feito aquilo que foi lhe dado para fazer. Então, ao longo da história, nós estamos vendo mulheres se destacando, mulheres que estão se levantando para mostrar a virtude do poder, da glória, da graça do Deus Espírito Santo. Nós poderíamos aqui usar inúmeros exemplos, mas essas mulheres haviam se esquecido de que elas tinham valor para Deus, de que elas eram potenciais na mão do poderoso, que Deus tinha propósito através da vida delas. Elas estavam vendo a ruína da sua casa, a ruína da sua família, dos seus parentes, e estavam com os braços cruzados. O capítulo 32, Deus está dizendo que Ele vai levantar um justo juiz, porque naquela época, exatamente no capítulo 32, os homens estavam vivendo uma grande injustiça, aonde os profetas estavam calados porque profetizavam que o dinheiro mandava, aonde os juízes eram subordinados para aplicar leis e levar o homem à ruína, e as mulheres com o potencial que Deus deu a elas estavam com os braços cruzados. Então veja o que Deus fala através do profeta: desperta, desperta. A palavra desperta é Deus chamando a mulher para um propósito. O texto começa: levantai-vos vós mulheres. A palavra levantar tem 2 significados. A palavra levantar quer dizer: sai da cama, sai do comodismo, sai da sonolência, entra na peleja, vai para a guerra, se alista nessa bênção que Deus tem para você. O propósito de Deus chamar as mulheres a um despertamento é mostrar para elas que Deus deu a elas qualidade para fazer bem feito o que foi colocado em suas mãos. Com isso eu já quero liberar a primeira profecia. Diga para alguém: você tem qualidade divina. Não, profetiza e chacoalha ela, diga: está dormindo, crente, acorda. Você tem qualidades divinas. Eu quero falar sobre o poder que Deus deu à mulher como virtuosa em 3 sentidos. Eu quero falar sobre o poder da virtude que Deus deu à mulher, como na família, como no ministério, na chamada. E também quero falar do poder que Deus deu à mulher no sexo. Eu quero falar sobre família, obra e sexo. Quem está dormindo, diga amém. Amém. Eu sabia. Quem está acordado, diga glória a Deus. Olha para alguém e diga: família, ministério e sexo. É sobre isso que nós vamos falar. Eu acredito que cada uma de nós aqui fomos escolhidas pelos céus. Você é propósito de Deus. Você é escolha do Deus que fez os céus e a terra. Deus nos deu qualidades
E Deus cultiva em nós essas qualidades. A mulher tem o poder de ser virtuosa, a ponto de Salomão escrever em Provérbios, capítulo 14, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Eu fico me perguntando, em que sentido Salomão consegue atribuir à mulher essa qualidade de poder de edificar? Como a mulher tem essa habilidade? Onde foi lhe dada e para que foi lhe dada essa habilidade? A palavra edificar quer dizer moralizar, dar bons sentidos. A palavra edificar quer dizer